Olá, me chamo Alessandra, sou psicóloga clínica. Eu tenho esse canal para a gente poder dividir um pouquinho de algumas questões emocionais, psicológicas, falar um pouquinho sobre conflitos, dar algumas dicas de bem-estar emocional, bem-estar psicológico e a gente tentar ter uma vida mais saudável. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre as escolhas erradas. Por que a gente faz escolhas erradas e quais são as suas consequências, né? É muito comum aparecer no consultório, ao longo dos atendimentos, né, ou a pessoa que procura inicialmente com essa questão, com esse conflito, que é de ter feito uma escolha, né, ou várias escolhas que deram errado, que foram ruins e que no momento precisa lidar com as consequências delas. E por que isso acontece? Né? Acontece por vários motivos. Pode acontecer porque de repente a gente pode ter feito uma escolha por uma impulsividade, né? De repente por um momento de impulso, um momento de estresse, um momento de cobrança, um momento de pressão, a gente tem que escolher por algo e aí a gente nem consegue pensar sobre as consequências que elas poderiam ter, a gente não consegue nem usar o racional, aí a gente tem que no calor da emoção fazer uma escolha e pode ser que aquela escolha tenha sido a escolha errada e a partir dali a gente tenha que lidar com as consequências. Mas também acontecem situações em que a gente para pensar sobre as escolhas. A gente para pensar sobre o objeto que a gente precisa escolher. Né? O objeto ele pode ser um assunto, uma escolha de trabalho, uma pessoa, comprar algo, comer algo, pode ser qualquer coisa, né? Mas eu posso escolher ter aquilo, tomar aquilo para mim ou decidir mudar a minha vida a partir daquilo e ter como consequência algo ruim. E aí as consequências elas vêm e trazem para a gente muitas vezes o arrependimento. É aquele sentimento que a gente fica remoendo, que a gente fica se angustiando, sofrendo e principalmente se culpando. Ai, por que eu fiz essa escolha? Por que eu não escolhi aquela outra opção? Por que eu insisti nisso? E você não deve se culpar por isso. Por quê? Porque você com certeza tomou a sua decisão quando ela foi pensada, porque você achou que aquela era a melhor escolha para você, baseada no seu repertório de vida, baseado na sua experiência, naquilo que você conhecia e principalmente daquilo que você queria. E não tinha como você saber que aquilo seria errado ou seria ruim. Você só sabe isso agora porque você assumiu a responsabilidade disso e alguma coisa deu errado e não foi bom para você e tem uma consequência ruim. Só a partir disso que você consegue saber que foi uma escolha errada. Lá atrás não tinha como você saber, por isso você foi por este caminho. Então não adianta você ficar se remoendo, sofrendo, trazendo para você uma culpa sobre isso, porque você tomou aquela decisão baseada naquilo que você achava ser melhor para você naquele momento. Infelizmente, não foi. E às vezes a gente para e olha para o outro que tomou a outra decisão, que escolheu o outro caminho, e a gente vê aquela pessoa bem. Aí vem um sentimento muito grande de frustração, de inveja até, né? Poxa, por que aquela pessoa se deu bem e eu não? Por que aquilo foi bom para ela? Porque aquilo se encaixou no tempo de vida dela, no repertório dela, na experiência dela, talvez na forma como ela lidou com aquela situação, naquele momento cabia para ela. Então foi o melhor caminho naquela situação. Mas não há garantias de que se você tivesse escolhido aquele caminho ou feito aquela escolha, também teria dado certo para você. Será? Como é que você tem como saber isso se você não estava lá? Será que você estava pronto para essa decisão, para aquela situação? Será que você estava disposto a viver também as consequências que podem gerar na vida daquela pessoa e que você nem sabe? Então não adianta a gente ficar olhando a vida da gente a partir da vida do outro. A gente precisa fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões, baseadas sim no nosso querer, na nossa experiência, naquilo que a gente imagina ser o melhor para a gente. Aí a gente vai agarrar e vai tentar fazer dar certo. E se não der por algum acaso, por alguma circunstância externa, tá tudo bem. Não adianta a gente se remoer e se culpar por isso. A gente vai tirar um grande aprendizado daquela situação, vai
tentar melhorar daqui para frente, fazer uma mudança dentro da gente para fazer novas escolhas dali para frente, com outro sentido, com outro significado, tentando melhorar sempre. Então, se isso faz sentido para você, né, reflita um pouco sobre isso. Tente trazer para dentro de você uma paz, uma tranquilidade, sem a gente ficar na pressão da culpa e do remorso. Isso só vai te adoecer. Isso pode levar a uma depressão, pode levar a uma baixa autoestima, a uma crise de ansiedade. A gente pode desencadear uma série de consequências patológicas que podem piorar a situação. E isso não vai ser legal. Então a gente vai tentar aliviar um pouco dessa culpa, desse remorso, desse peso, porque o que já foi feito vai ficar lá atrás. É o que eu posso fazer com tudo isso a partir de agora, a partir de então, e seguir em frente e tentar ser mais saudável. Se faz sentido para você, se você conhece alguém que esteja vivendo uma situação como essa, compartilhe esse vídeo com ela, tenta de repente passar um pouquinho dessa informação, trazê-la um pouco para essa reflexão, né? Eu estou aqui super disposta a fazer uma troca de ideias com vocês. Se você achar interessante dividir um pouquinho comigo, divide, a gente vai poder falar um pouquinho sobre o assunto. Eu estou aqui disposta a poder te ajudar a aliviar essa pressão, essa culpa, esse remorso também. E se você gostou do vídeo, se faz sentido para você, curte aqui, ajuda a divulgar um pouquinho do meu trabalho. Se você conhece pessoas que vivem isso, pode compartilhar com elas o vídeo também. E assim você vai estar divulgando um pouquinho de informação, um pouquinho desse cuidado, um pouquinho desse carinho. E eu tenho certeza que você vai estar ajudando essa pessoa a lidar um pouquinho com a sua frustração também. Pense nisso.